essa invasão de jurisdição, né? É como se eu morasse num condomínio junto com você e de vez em quando eu entro lá na sua cozinha para cozinhar, para pegar alguma coisa. Não tá certo? Um ditado que fala o seguinte: você pode escolher caminhar o seu caminho ou ficar discutindo com os cachorros que ladram na rua. Quem que vai chegar primeiro? Quem que vai caminhar mais rápido? Quem está caminhando, né? Parece que... E aí, governador, como é que o senhor se encaixa nesse cenário ali, colocando-se à disposição para uma candidatura presidencial? Então, Elisa, em Minas nós tiramos o Titanic do fundo do mar, né? Porque o estado estava atolado, afundado, bem fundo mesmo, obra do PT, e nós mostramos que é possível sim fazer esse resgate. E eu tenho algumas questões que eu falo que me diferencia dos demais candidatos, que eu venho do setor privado, a minha experiência sempre foi gestão. Peguei uma empresa pequena, ela cresceu mais de 100 vezes em 30 anos, gera hoje 5 mil empregos com carteira assinada, está lá funcionando, profissionalizada, com bons gestores. Resgatei Minas Gerais e você faz isso como? Com gente competente, com metas para cumprir e também com transparência. E já são duas gestões, né? São duas gestões. Fui reeleito em primeiro turno em 2022. O estado de Minas, Elisa, tem mais de 300 mil funcionários públicos do estado, na nossa folha, sem contar os aposentados. Sabe quantos parentes eu tenho no estado? 0. Sabe quantos parentes meus fornecem e vendem para o estado? 0. E me parece que o Brasil precisa disso, porque tem gente que vai para a política para enriquecer, para distribuir favores para amigos, para familiares, e eu fui para consertar Minas Gerais. E o Brasil precisa ser consertado também. Você sabe aí a quantidade de problemas que nós temos. Essa conversa seria boa dentro do Congresso também, né, governador? Porque no Supremo também, você concorda? Nós estamos num momento ali delicado da República. Isabel Mega está com a gente. Jornalista, conhecedora de Brasil, mas nascida em Minas Gerais, o que nos traz ainda mais conexão aqui com o nosso entrevistado. Isabel Mega, bem-vinda à conversa. Oi, Elisa, bom dia para você novamente. Governador, bom dia, sempre bom ter o senhor aqui. Governador, eu ia já iniciar esse papo trazendo um pouco do cenário a nível nacional, da direita, mas queria pegar esse gancho da última fala do senhor, né? A gente tem alguns temas que vão pairando no ar neste início de 2026 e eu queria entender como o senhor enxerga como potenciais fatores que podem decidir, inclusive, o pleito, podem marcar os debates eleitorais nesse ano, né? Aqui nesse nosso início de conversa, já ficou, por exemplo, no ar um pouco do que a gente vai acompanhando os desdobramentos sobre o caso Master. Como é que o senhor vem acompanhando essa situação? O senhor acha que isso pode render desdobramentos a ponto de pautar os debates eleitorais de 2026? Bom, Isabel, esses desdobramentos são totalmente imprevisíveis, né? Só sabemos que tem muita gente graúda envolvida, como já tem ficado visível, muita gente que se beneficiava desse banco. Esse banco, vamos dizer, ele tem uma semelhança com um mensalão, né? Ele era um instrumento ali, parece que para poder estar distribuindo renda para alguns familiares de pessoas aí, alguns figurões da nossa República. E precisa ser muito bem apurado. Eu sou favorável a toda investigação. Quem vai pagar esse prejuízo, que já está superior a 40 bilhões de reais, é o brasileiro. Os bancos vão colocar esse valor lá, mas quem paga depois, no final, é o brasileiro, via tarifa bancária, via juros mais elevados. E nós não sabemos qual vai ser o desfecho. O que eu espero é que ninguém tente colocar pano quente, tentar abafar esse grande escândalo que me parece um dos maiores da história do Brasil. Né? Saiu aí ontem, hoje, supera o valor de Banco Nacional, de Bamerindos, mesmo corrigindo os bilhões lá da década de 90. Então é algo que precisa ser apurado e envolveu um banco estatal, e envolve diversos figurões, como eu mencionei. Isso não pode ficar como outros escândalos, sem a devida apuração, sem a devida punição. E é tudo muito incerto. Quando me perguntam, do cenário da eleição, eu sempre menciono que tem muita coisa ainda para acontecer nesses próximos 9 meses ainda, até outubro. E eu vi isso claramente em 2018,
quando eu comecei minha pré-campanha a governador, com menos de 1% dos votos, nós tínhamos candidatos que foram saindo no decorrer da campanha, outros que cresceram, outros que perderam votação. Então, é totalmente imprevisível o que pode acontecer até lá. Mas agora o que eu espero é que esse escândalo seja devidamente apurado. Governador, até aproveitando, aqui a gente fica nessa missão dupla, que é perguntar-lhe sobre Estado de Minas, como governador, mas também, lógico, nossa cobertura aqui nacional, já projetar essas questões eleitorais. O senhor citou até agora há pouco a questão do Supremo Tribunal Federal, e aí quando a gente fala de cenário nacional, federal, a gente também fala de independência dos poderes, legislativo, executivo e o judiciário. Principalmente depois da chegada do movimento ainda mais conservador dentro do Congresso, tem havido cada vez mais ali a tentativa de impeachment de Supremo no Senado, impeachment de ministro e tudo mais. De que maneira o senhor observa esse cenário e a manutenção disso a depender do resultado da eleição em 2026? Bom, Elisa, no Brasil nós temos enfrentado esse problema que eu considero grave, que atrapalha muito o funcionamento das instituições, que é essa invasão de jurisdição, né? É como se eu morasse num condomínio junto com você e de vez em quando eu entro lá na sua cozinha para cozinhar, para pegar alguma coisa. Não está certo. E abre a geladeira sem perguntar. Exatamente. Então, nós precisamos no Brasil de delimitar muito bem. Um Supremo Tribunal começar a questionar a Polícia Federal, né? Achar que a polícia não está devidamente equipada para fazer investigação. Um Supremo Tribunal começar a duvidar que o Banco Central não sabe regulamentar o setor financeiro, ele pode até estar desconfiado. Peça apuração. Agora, daqui a pouco, acho que nós podemos passar para o Supremo toda a fiscalização, toda a regulamentação. Lá eles têm o baú da verdade e da total sabedoria. E não é isso que acontece. Nós precisamos respeitar. Nós estamos vendo essa invasão, isso é muito prejudicial para o funcionamento das instituições. Nós temos um Banco Central que merece ser respeitado, uma Polícia Federal que merece ser respeitada e assim por diante. E nós estamos vendo pessoas que, tudo me parece, em nome de tentar abafar alguma investigação, algum dado, começam a questionar quem de fato está fazendo o seu trabalho corretamente. No Brasil, nós precisamos seguir o caminho inverso. É dar poder para quem investiga. Nós somos o país da criminalidade, da bandidagem, da corrupção. E estamos querendo agora deixar aqueles que fazem investigação, que fazem uma regulamentação para poder evitar isso, de agir com mais liberdade. Então nós estamos na contramão da história, estamos fazendo um retrocesso. O senhor avalia que de alguma maneira pode haver uma mudança de rota e Jair Bolsonaro conseguir alguma alternativa na justiça e se tornar elegível, conseguir ser uma figura, ou o senhor realmente já observa o cenário de Jair Bolsonaro como uma figura que não faz parte de 2026? Nós sabemos que o Brasil é um país onde tudo é possível, né? Até o passado se muda aqui. Então, existe sim essa possibilidade. Agora, eu acho isso até menos provável devido até ele ter sinalizado que o filho dele é o candidato ao qual ele estará dando apoio. Então, o senhor já entende que Flávio Bolsonaro já figura mais ali com um entendimento de sim, o candidato da família. Exatamente, inclusive com a própria anuência do pai. Seguimos aqui com Romeu Zema, governador e pré-candidato à presidência da República. Isabel Mega. Governador, considerando um cenário em que o senhor seria eleito presidente, o senhor daria alguma espécie de indulto a Jair Bolsonaro? Isabel, imediatamente. Nós temos de lembrar aqui, tem muito brasileiro mais novo que não sabe que hoje foram anistiados, estão soltos aí, inclusive atuando na política, assaltantes de banco, sequestradores, assassinos que receberam anistia. Agora nós não vamos dar anistia para quem sujou um monumento público com batom, para quem nunca levantou uma arma que a esquerda diz que estava elaborando, conspirando um golpe. Então, são dois pesos e duas medidas totalmente desproporcionais e nós temos, Isabel, de resolver o passado. Nós estamos carregando um peso.
Nós estamos hoje num jogo onde cada um está com uma mochila nas costas e o jogo não desenvolve. É preciso resolver essa questão para nós podermos olhar para o futuro. E hoje nós temos um governo em Brasília revanchista e, como eu disse, que fica mais preocupado em perseguir seus opositores do que em governar o país. Mas também isso não é o jogo da política, governador? Essa coisa, eles se retroalimentam, você não interpreta assim? Um precisa do outro? Então, eu não sei se é porque eu venho de fora, Elisa, né? Lá em Minas eu tenho gente me criticando, me apedrejando. Você sabe o que eu faço? Eu coloco aqui falo, meu objetivo é aquele ali, e tem funcionado. Gerei mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada para os mineiros. Levamos para Minas Gerais mais de R$500 bilhão de investimentos privados. Tem um ditado, eu gosto muito de colecionar frases, né? Tem um ditado que fala o seguinte: você pode escolher caminhar o seu caminho ou ficar discutindo com os cachorros que latem, que ladram na rua. Quem que vai chegar primeiro, quem que vai caminhar mais rápido? Quem está caminhando, né? Parece que se você fica dando muito destaque, muito ouvido para esses ruídos, você esquece dos seus objetivos. Eu sei que a política tem esse ruído, tem essa coisa, mas parece que aqui no Brasil está em excesso. Parece que ninguém está gerenciando, está fazendo gestão, está preocupado só com o que o adversário está fazendo. Em Brasília, a depender do setor, a saúde mental não está em dia. Realmente são adversidades impressionantes. Governador, deixa eu trazer segurança pública para a conversa, porque quando ocorrem aquelas pesquisas, o que você, eleitora, população, considera que é o mais importante? Sempre oscila ali, economia e segurança pública, que ninguém gosta de sair na rua e não ter condição de se sentir seguro. Porque o novo ministro da Justiça quer tentar emplacar ou continuar a esteira de Lewandowski sobre a PEC da segurança pública, né? E isso já deu discussão para mais de metro, já ouvi muito sobre criticar várias questões, porque isso aqui é governo do Estado, mas o governo federal quer tentar ver de que maneira melhorar junto. Como é que está essa discussão do ponto de vista de Minas, essa tentativa de evoluir em questões de segurança pública, mas vocês nos estados, alguns também dizendo, para lá, que quem fala de segurança pública no meu estado é a minha polícia. Sim. Elisa, eu gosto muito de trabalhar com fatos e não com opinião. E você sabe que os estados onde a criminalidade no Brasil é maior são aqueles governados pela esquerda. Um exemplo claro é a Bahia, onde a criminalidade mais cresceu, e os estados mais seguros, olha só, coincidentemente, são os estados governados pela direita. E nós vimos recentemente, né, diz que aquilo que a gente pensa inconscientemente, de vez em quando sai pela boca, né? E o presidente falou que traficante é vítima da sociedade. Então, enquanto nós continuarmos com essa visão de que bandido é vítima e não criminoso, que ameaça, que mata, que rouba, nós não vamos resolver o problema aqui no Brasil.